Vamos lá, gente. Nós vamos começar o nosso curso de instalações elétricas. Meu nome é José Roberto Cardoso. Eu quero deixar com vocês minhas coordenadas para me contatar se for o caso. O meu e-mail é josé.cardoso@poli.usp.br e tem o Twitter também, que é @professor Cardoso. Se vocês contatarem, será um prazer conversar com vocês sobre a nossa disciplina. Essa disciplina de instalações elétricas é muito importante para o engenheiro. Não existe engenheiro que não vai se envolver com algum problema de instalação elétrica na sua empresa. Então vai ser necessário que, de fato, você tenha o conhecimento básico disso para que possa resolver os problemas mais emergenciais que apareçam no caso de uma instalação industrial. Então nós vamos começar pelo básico da coisa, que é justamente a corrente elétrica. Esse conceito de corrente elétrica que a gente usa no dia a dia, né? Só para lembrar para vocês, a corrente elétrica, se eu tenho aqui um fio condutor, no qual eu tenho uma quantidade de cargas elétricas passando por essa seção transversal, por exemplo, eu faço a medição dessa corrente elétrica, contando a quantidade de cargas que passa por essa superfície e dividir pelo tempo que eu fiz a contagem. Ou seja, é a quantidade de carga por unidade de tempo. Na matemática, nós costumamos escrever isso como I igual a QDT, a derivada da corrente em relação ao tempo. De modo que a corrente atual, ela é medida cargas por tempo, ou seja, coulomb por segundo, que se costuma chamar aí de ampere. Foi definido essa unidade de ampere. Um grande pesquisador francês que foi muito importante para o avanço da eletricidade. Muito bem. Também temos que ver o conceito de diferença de potencial. A diferença de potencial nós convivemos no dia a dia. Vocês têm na residência a tomada de 110, tem a tomada de 220, enfim. O que vem a ser isso? Né? Imagine que você tem uma carga elétrica numa região onde tem um campo elétrico que aplica uma força nessa carga. Se você quiser arrastar essa carga nesse campo elétrico, você tem que gastar um trabalho para isso. Gastar energia para isso. Então, esse trabalho por unidade de carga que é a diferença de potencial. Então, 110 volts é justamente 110 joules por coulomb, correspondente aí a 110 volts. Né? Então, esse conceito também é muito importante para nós. E nós temos as baterias, que normalmente são com potenciais bem baixos, 1,5, 4,5 volts, enfim, mas temos tensões bem elevadas, como das linhas de transmissão. Bipolo elétrico. Nós vamos chamar de bipolo elétrico qualquer dispositivo elétrico com dois terminais. Então, nesse caso aqui, eu vou representar esse bipolo por esse símbolo e os seus dois terminais que estão ali. Esse bipolo elétrico está sujeito a uma diferença de potencial e a uma corrente, de modo que existe uma relação entre essa tensão e essa corrente. O bipolo mais simples é o resistor. E no resistor, a relação entre a tensão e corrente talvez seja a lei mais famosa da eletricidade. É a lei de Ohm, na qual V igual a RI, né? Como está escrito aqui. O símbolo do resistor é esse símbolo que está aí. Muito simples fazê-lo. E a relação entre a tensão e a corrente no resistor, que é V igual a RI, me leva a definir a resistência como sendo a relação entre a tensão e a corrente. Tensão é volts, corrente é ampere, e a essa relação deu-se o nome de Ohm. Então, a unidade de resistência é o Ohm, em homenagem a George Ohm, um cientista alemão que era professor de colégio na época em que descobriu essa lei. Um outro elemento importante na eletricidade é o indutor. Para que vocês entendam o que é um indutor, imagine um carretel no qual você enrola um fio sobre esse carretel. Esses dois terminais é um indutor. Esse indutor pode ter o núcleo vazado, ou seja, tem ar no seu interior, ou pode-se colocar um material ferromagnético, como que é o que ocorre nos transformadores. A relação entre a tensão e a corrente no indutor é oriunda da lei de Faraday, que diz que V igual a L dI dt. dI dt é a derivada da corrente em relação ao tempo. Ou seja, a corrente fica variando, então a derivada dessa corrente em relação ao tempo
é proporcional à tensão, e essa constante de proporcionalidade é o indutor, que a gente simboliza pela letra L. A sua unidade no sistema internacional é o Henry. O capacitor. O capacitor, o símbolo dele dá bem ideia do que ele vem a ser. São duas placas condutoras, entre elas eu tenho um material isolante. Então, nesse condutor, a relação entre a tensão e a corrente é I igual a C dV dt. dV dt é a derivada da tensão em relação ao tempo. Então, para que se tenha corrente num capacitor, é necessário que a tensão seja variável no tempo. O dV dt seja não nulo. E o gerador? O gerador talvez é um dos equipamentos mais importantes que existe na humanidade, que é aquele equipamento que recebe energia de alguma forma e a transforma em energia elétrica. A mais comum são os geradores das hidrelétricas, que recebe a energia de uma turbina, gira e dá energia elétrica em seus terminais. Temos agora a energia eólica, energia extraída do vento, e também a energia fotovoltaica, extraída do sol. Quer dizer, o gerador ele é representado em circuitos elétricos através de uma grandeza chamada força eletromotriz, que é esta aqui, que é gerada no movimento desse gerador, e uma resistência R, denominada resistência interna, que caracteriza as perdas internas que eu tenho nesse gerador. Observe que no gerador a corrente e a força eletromotriz estão no mesmo sentido. Do menos para o mais, a corrente está indo do menos para o mais. Né? E a relação entre a tensão e a corrente nesse gerador é dada por essa expressão V igual a E, que é essa força eletromotriz, menos a queda nessa resistência. De modo que a equação básica do gerador é V igual a E menos RI. O motor é o inverso do gerador. Ele recebe a energia elétrica e a transforma em uma outra forma de energia, normalmente energia mecânica, para virar uma carga, enfim. Então, no receptor ou no motor, ele também tem uma força eletromotriz interna E e também uma resistência interna devido às suas perdas, porque o motor também não é ideal. No receptor ou no motor, note que a corrente e a força eletromotriz estão em sentido opostos aqui. A tensão é de menos para mais e a corrente é de mais para menos. Há uma inversão no sentido da corrente do gerador para o motor. É simples. Né? A relação entre a tensão e a corrente no motor é V igual a E mais RI. Motor e receptor são sinônimos, viu, pessoal? Não se preocupe com isso. Né? Nós temos motores elétricos em uma série de equipamentos na humanidade. Veículos atualmente, bicicletas, trem de alta velocidade, enfim, os quadricópteros, que vocês gostam tanto de ver isso. Existe uma infinidade de equipamentos que precisam de um motor para funcionar. Potência elétrica. Quer dizer, a potência elétrica está associada justamente à atividade que nós vamos fazer. Se eu quero fazer alguma coisa, produzir algum equipamento, eu preciso de potência. Essa potência elétrica ela é dada pelo produto da tensão pela corrente. É o produto VI em um bipolo. Você pega a tensão nos terminais do bipolo, multiplica pela corrente, esta é a potência associada ao bipolo. No caso do gerador, é a potência que ele fornece para a gente. No caso do motor, é a potência que o motor recebe. Né? No caso do resistor, é a potência que faz aquele resistor aquecer. Então, a potência é uma grandeza importante na engenharia elétrica, né? Nas instalações, sobretudo. Ela é dada pelo produto VI, sendo a tensão em volts e a corrente em ampere, a unidade da potência é volt vezes ampere. E essa unidade aí é o watt. Foi dado esse nome em homenagem a James Watt. Foi aquele que descobriu aí a máquina a vapor, né? Se nós aplicarmos essa expressão da potência para calcular a potência elétrica associada a um resistor, é muito simples. Se P igual a VI e V igual a RI, se eu substituir V aqui por RI, vai dar RI quadrado. Se fizer o inverso,
isolo o I aqui, dá V sobre R, e substitui o I aqui, dá V quadrado sobre R. Então, num resistor, a potência pode ser expressa de duas formas. RI quadrado ou V quadrado sobre R. Né? Essa potência, volto a afirmar, é dissipada em calor. Para o caso do gerador, o V é E menos RI. Então aparecem dois termos aqui, EI menos RI2. Esse EI é a potência efetivamente gerada pelo gerador. O termo RI quadrado é a potência que é perdida. Quer dizer, aquilo que é gerado, nem tudo eu utilizo. Uma parte é perdida em aquecimento, que é esse termo R2. E essa parte VI é justamente a potência útil, é aquela que de fato eu utilizo. No gerador eu posso imaginar assim, ó, entra a potência elétrica aqui, né? E eu tenho perdas, o que sobra é a potência útil, essa potência que é a potência necessária para fazer a conversão. No caso do motor, P igual a VI, substituir por E mais RI, isso dá dois termos também, EI mais RI2, e de modo que esses dois termos, EI é a potência mecânica que ele desenvolve, potência útil, né? RI quadrado é a potência dissipada que faz aquele motor aquecer, e VI é a potência que a rede elétrica fornece para o motor. Então, nós fornecemos a potência elétrica, temos as perdas, o que sobra aqui é a potência útil do motor. A energia elétrica. Vocês estão acostumados com esse tema, até porque pagam uma conta todo mês de energia elétrica. A energia elétrica, se eu estou usando um equipamento que consome uma certa potência durante um certo tempo, essa potência multiplicada por esse intervalo de tempo me dá a energia consumida naquele intervalo. E ela é medida em joule. É volt vezes a tensão, vezes a corrente, vezes o intervalo de tempo em que eu fiquei consumindo aquela potência. A unidade disso é volt vezes ampere vezes segundo, que é o joule. Essa é a energia elétrica. Joule é uma unidade que não se usa muito comercialmente nas instalações elétricas. A gente costuma medir a energia através do quilowatt-hora ou do watt-hora. O watt-hora, por exemplo, é 3.600 joules. 1 watt-hora, 3.600 joules. Quer dizer, é 1 watt durante 1 hora. Né? Mas 1 watt-hora é muito pequeno. Então, normalmente se usa múltiplos disso. Quilowatt-hora, que é 1.000 watts-hora. Megawatt-hora, que é 10 a sexta, e assim por diante. Né? De modo que, durante um período de trabalho, se eu quiser calcular qual foi a energia consumida durante o meu dia, por exemplo, o que eu vou fazer é dividir esse dia em intervalos de tempo, em qual eu consumo uma potência constante. Por exemplo, nessa figura, durante o intervalo de tempo ΔT1, a potência consumida foi P1. Depois, durante o intervalo de tempo ΔT2, a potência consumida foi P2. ΔT3, P3, poderia ter outros aqui. Tá certo? Se eu fizer a somatória do produto da potência pelo intervalo, ou seja, geometricamente é justamente essa área que está aqui. P vezes ΔT me dá essa área que é a energia consumida nesse intervalo de tempo. E assim por diante, P2 vezes ΔT2 é essa, P3 vezes ΔT3 é aquela. Somando tudo isso, me dá a energia consumida no período. Né? Isso aí é importante para se fazer aí uma avaliação da energia consumida na sua residência, na sua indústria, enfim. Isso aí é um fator importante e essa energia é que é taxada. Né? Bom, alguns conceitos sobre rede elétrica. Não tem nenhum segredo o que é uma rede elétrica. É uma associação de bipolos, ligados aí de uma forma qualquer. Então, eu estou mostrando aqui uma rede elétrica. Então, eu tenho geradores, resistores, indutores, capacitores aí ligados dessa forma, constituindo o que eu chamo de rede elétrica. Você imagina como deve ser a rede elétrica da cidade de São Paulo? É imensa. Nós pegamos uma rede muito simples aqui.
Essa rede tem alguns conceitos importantes. Primeiro, nós, os nós da rede, são pontos no qual dois ou mais bipolos estão juntos. Malhas, qualquer caminho fechado dessa rede. Então, por exemplo, malha beta é esse caminho fechado, malha gama, malha alfa e assim por diante. Né? A essas malhas e esses nós são associados às leis. Por exemplo, a primeira lei dos nós, ou primeira lei de Kirchhoff. Kirchhoff estabeleceu que a soma das correntes associadas a um nó é zero. Então vejam esse exemplo. Nesse nó eu tenho a corrente I1 saindo, corrente I3 saindo, corrente I4 saindo e a corrente I2 entrando. Tá? Então as correntes associadas a esse nó, zero, significa que eu vou somar algebricamente essas correntes. Então vou adotar positivas as correntes que saem, negativa a corrente que entra. Então, para esse exemplo aqui, vai dar I1 menos I2 mais I3 mais I4 igual a zero. Tá? Essa é a primeira lei de Kirchhoff. A segunda lei de Kirchhoff é a lei das malhas. Na lei das malhas, eu pego o circuito fechado e pego os bipolos dessa malha, coloco as tensões em cada um desses bipolos e faço a soma algébrica dessas tensões. Para tal, eu adoto um sentido de percurso e vou somando aquelas tensões que estão concordantes com o percurso, positiva. Aí, o V1 é positivo, está aqui. O V2 já está ao contrário, então é menos V2. V3 positivo, V4 positivo, V5 negativo. Somo tudo isso, isso tem que dar zero. Essa é a segunda lei de Kirchhoff. Um exercício muito simples. 2 malhas, 3 resistores, 2 fontes. Né? Então, nesse caso, nós começamos naquele nó A, que é este nó aqui, calculo, aplico a primeira lei de Kirchhoff, menos I1 mais I2 mais I3 igual a zero. Depois, escolhe as malhas. Nessa malha aqui, ó, 70 menos V1 menos V2 igual a zero. Está aqui. Finalmente, nesta malha, V2 menos V3 menos 14 igual a zero. Está aqui. Tá? Com essas 3 equações, esta e esta, eu chego a um sistema de equações e ali eu encontro, resolvendo esse sistema, eu encontro a solução do problema. Né? Nesse caso aqui, ó, esse sistema de equações resultante é esse. Resolvendo isso aqui, isso acho que não é difícil para vocês, viu, pessoal? Vocês aprenderam isso com bastante intensidade nos cursos anteriores. Me leva a determinar I1, I2 e I3, que no caso dá 5, 2 e 3, e as tensões 50, 20 e 6 volts. Né? Essa é a aplicação que nós podemos fazer aí para essa primeira aula. Espero que vocês tenham entendido.